Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Oi, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, aqui na nossa Bodega do Sertão. Essa Bodega do Sertão tão gostosa, né? Você entra, você se sente assim, como se você estivesse lá no sertão. 70 pratos quentes, um monte de coisas diferentes, regionais. Muito bom, mas muito bom mesmo. Então vem pra cá. Vem, da mesma maneira que o bate-papo vem para cá e traz os seus convidados e eles saem daqui encantados, eu tenho certeza disso. Uma vez nós conversamos com ela no nosso programa e ela conhece de um assunto que nós precisamos cada vez mais hoje. Se esse país está tendo os problemas que está tendo, sobretudo os problemas de criminalidade, é porque a educação foi colocada num segundo plano. E mais ainda, eu sou sempre a favor daquela tese de que a educação começa em casa, mas na hora em que a criança vai para uma creche, que a criança vai para uma escola de ensino fundamental e começa realmente a ter uma interação com a sociedade, é aí que a formação dela acontece. Não tenha dúvida não. É daí que o caráter dela começa a ser formado para o mundo, para a vida. É por isso que nós vamos conversar com a Aletheia Soster, que é educadora infantil. Como vai você, Aletheia? Boa prazer. Tarde, Geraldo. Boa tarde a todos. Muito tempo, não é? Me chame mais vezes. Ah, com certeza. E como vai você? Não, estamos bem, né? Vamos caminhando, vamos dizer assim, a educação... O Brasil está caminhando, ou não? Mas pela situação atual, a gente vê que ele deu uma estagnada. Não foi? Então a gente está esperando que a passos pequenos a gente consiga caminhar, reverter essa situação. Mas você concorda com o que eu falei de que a coisa tem que começar exatamente lá de baixo, da creche, do berço? Sim, sim, porque é através desse convívio desde pequeno, dessas interações sociais que ele vai ter, que ele vai compondo a estrutura dele, tanto de limite como de
de caráter mesmo, de como agir em determinadas situações, principalmente as sociais. Exato. Eu acho que é por aí. Se a coisa não acontecer por aí, não vai acontecer. O crescimento desse país tem que ser feito, e eu até digo o seguinte: nós estamos tão atrasados nesse fator educação que eu acredito que nas 2 próximas gerações a gente, aí se começar um trabalho firme agora, aí é que a gente vai chegar lá. O que você acha? Eu acho que, na verdade, toda a estruturação do país ele tem que ser baseado na educação. Porque Claro. a partir do momento que você tem uma educação Claro. forte, que você tem uma educação estruturada, certo? De qualidade de fato, você começa a ter cidadãos que são mais críticos, pessoas que têm mais ideias de seus direitos, dos seus deveres enquanto cidadão. Então, tanto no exercício da cidadania plena, a educação permeia isso tudo. Não vale eu saber meus direitos e meus deveres. Eu tenho que saber empregá-los. Não tenha dúvida. Entendeu? Então, isso é importante. E essa é uma técnica na pedagogia infantil? A partir do momento que a gente trabalha a socialização, a questão do viver você, viver o outro, até onde você pode ir, ou até onde aquela situação social te permite no comportamento. Então, assim, se eu tenho um menino, vamos supor, de 4 anos, que pega uma coisa do coleguinha, mesmo sem a intenção de roubar, porque criança não tem isso, porque achou bonito e bota na bolsa, a gente tem que mostrar que não é dele, que ele tem que devolver. Então, isso vai estruturando os comportamentos futuros também, junto com a família. Foi muito bom você ter falado nisso, porque quando se fala em educação na escola, se pensa que é exclusivamente aquela questão de estudar, de aprender o alfabeto, de aprender a ler, de aprender a escrever, e não é. Muito pelo contrário. É também É isso. também. Na verdade, a educação da escola ela é uma sistematização de conhecimentos. Por isso que a gente tem números, tem letras, formação de palavras. Mas a gente também tem a estruturação de caráter e de convívio social. A criança não está na sala sozinha e não está com outros iguais a elas. Então, isso é muito importante também. Até pelo fato da criança aprender. Você vê a diferença de uma criança que aprende só e de uma criança que aprende com o outro. Coletivamente, é outra história. Exatamente. É outra história. É a questão do social permeando também a aquisição do conhecimento. Quais são, na sua experiência como mestra, quais são as suas experiências em relação a crianças, por exemplo, que têm problemas de ordem psicológica ou de não se adaptarem ao ensino rapidamente, ou coisa... Me conta. Na verdade, a gente tem que entender, quando a gente trabalha com educação infantil, qualquer educação, a gente tem que entender que nenhuma criança tem o mesmo ritmo. Então, a gente Claro tem que que não. começar daí. Exato. A partir daí, a gente vai começar a observar aquela criança, por exemplo, que está um pouco mais lenta. Então, a gente vai entender. Essa lentidão é do ritmo natural dela, ou é de alguma coisa que está acontecendo, ou é alguma coisa que está proibindo que ela avance. Por exemplo, um TDAH, a gente sabe que é complicado de se manter quieto, de se manter concentrado e que foge ao controle da criança. Certo. Então, não é culpa dela. Então, a gente observa isso na escola, vê em que a gente pode estar assessorando isso. Então, fala com a família, para a família, assim, a gente diz que há uma possibilidade, porque até então a gente conhece aquilo de literatura e do convívio que a gente tem com as crianças. Então, assim, a gente pode perceber uma característica ou outra, mas não é a gente que vai dar, vamos dizer assim, esse diagnóstico. Claro que não, mas a professora ou o professor... Ela sinaliza. Então, ela chama o pai e conversa. Ela tem que ter muito psicóloga também, não tem? Um pouquinho. Não tem? Isso. Então, assim, a gente chega, chama os pais, a gente faz as observações pontuais, ou pede, se a gente vê que não é nada assim que vem, a gente pede para o pai procurar um professor particular, um apoio pedagógico, ou de repente, em alguns casos, a gente diz, pai, a gente precisa que ele vá para uma psicopedagoga para a gente ver o que é que está acontecendo. E a partir daí, trabalhar também junto com esse profissional, tanto Claro. o professor do reforço quanto o psicopedagogo, porque é ele que vai dar as orientações para a escola, desde que a necessidade de um currículo específico ou não. Então, assim, tem crianças que eu tenho que fazer determinadas atividades diferenciadas. Tem criança que eu não posso botar um enunciado muito elaborado, eu tenho que ser mais direta nos meus comandos. Então, isso vai trabalhar família, escola e a pessoa que está acompanhando. Olha, eu estou provocando você, inclusive, para que o telespectador ou a telespectadora entenda bastante que função difícil é essa função da professora nesse estágio, não é? É muito difícil, porque você tem que ter vários tipos de aplicação do ensino. É como você colocou, as crianças são diferenciadas umas das outras. Então você também não pode ter uma unidade
nem no ensino e nem no tratamento, é por aí? Isso. Você tem uma didática, você tem uma metodologia, mas que ela e o seu planejamento. O planejamento ele tem que ser flexível junto à didática, para quê? Para que os meus alunos, o meu objetivo é que meus alunos saiam com aquelas habilidades e competências organizadas, feitas de acordo com a proposta do meu planejamento. Isso não quer dizer que eu tenho que seguir meu planejamento à risca. Ah, se eu disse que a minha aula vai ser no quadro, perfeito. mas eu estou vendo que um aluno não está acompanhando esse tipo de aula no quadro, tá? Aí eu mudo a estratégia. Muito bem. Eu alcanço o meu objetivo. O mas lúdico, por exemplo, ele é bom? Para caso de criança, ele é ótimo. É ótimo. A criança aprende muito mais brincando. Exatamente. E às vezes o pai acha que está pagando a escola para a criança brincar e a criança está aprendendo perfeito. muito mais. Exatamente, porque realmente é o que as motiva, não é isso? Exatamente. Então o adulto às vezes não quer descer para pensar como criança, Isso. mas é preciso descer. E aí eu pergunto, a professora desce? Ela Como precisa, desce? ela precisa. Ela agora sim, ela tem uma diferenciação muito tênue. Ela não pode descer demais porque, queira que não queira, ela é o espelho da turma. Então, se ela desce demais, a criança automaticamente, de forma até inconsciente, porque ela não tem essa abstração ainda, entende que a professora é igual a ela. Exatamente. Então, ela tem que entender que a tia, que é como chamam, ela desce, ela vai ao meu nível, mas ela tem uma postura que é o meu espelho. Tanto é que se uma criança de 5 anos chegar em casa com uma atividade e a mãe foi ensinar do jeito que aprendeu na escola e for diferente do que como a professora explicou em casa, ela vai olhar para a mãe e vai dizer que a mãe está errada, não a professora. Com certeza, ela vai contestar a mãe. Não tenha dúvida. Porque a referência dela é aquela professora. Por isso que a professora não pode descer tanto para ficar tão criança quanto as crianças. E também aquela história do domínio, né? Isso. Não é? Você tem que dominar a turma. E não é fácil. Você não está dando aula para uma. Você está dando aula para 10, para 15, às vezes ao mesmo tempo. Isso. Às vezes, a gente até dando aula para a gente se depara com algumas dificuldades, porque é uma criança que tem a atenção um pouco mais flutuante, você tem que estar mais próximo. E quando você está com mais de uma, aí a sua percepção tem que ser aumentada e você tem que entender que o adulto daquele ambiente é você. Então, quem vai registrar a questão de o poder ou não poder, a hora de brincar e a hora de fazer atividade, é a professora que vai reger esse momento. É quem tem que ter o domínio. Quem tem que ter esse Porque domínio, você exatamente. imagina se inverte o processo. E inverte. Inverte. A gente tem situações que invertem, porque a gente tem hoje crianças muito, muito informatizadas. Então, cada vez mais cedo, a gente vê criança com acesso à internet, criança com acesso à tecnologia, que é bom, desde que seja uma coisa assistida, uma coisa acompanhada. Então, a gente vê que tem crianças muito mais à frente. E que hoje a gente tem algumas crianças com poder de argumentação muito bom. Então, se você diz que não pode, ela vai te perguntar por quê, que é o ideal da criança, e você tem que convencê-la, porque senão ela vai lhe convencer do porquê que pode. Claro. Então, a gente tem que ter toda essa parte de repertório e de estar muito informatizado do que está vindo para os meninos. Você deixa eu ir aos comerciais? Eu deixo, Porque se eu não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai dominar. E aí, como é que eu fico? Não domino não, mas tudo é pouco. Porque a hora, porque a hora de parar o programa para fazer os comerciais, quem tem que definir sou eu, não é? Fique à vontade. Não é? Fique Se eu bobear, o domínio é seu. Se eu bobear, o meu entrevistado me leva. Eu estou fazendo a comparação por causa dessa história das crianças. Do domínio. Né? Do domínio, mas é verdade. Bom, lembrando a vocês, obviamente, nosso querido Sebrae Alagoas, Sebrae que é sensacional e que está aí para ajudar, e principalmente ajudar o pequeno empreendedor, o microempreendedor, a se tornar médio, a se tornar pequeno, a se tornar grande empresa, a se tornar, enfim, aquilo que ele quer na vida. Mas isso só pode acontecer se ele ouvir o Sebrae, por exemplo, que é um especialista em pequenos negócios. E é através do Sebrae que ele chega lá, sem dúvida. A imprensa oficial Graciliano Ramos, fantástico, sobre todos os aspectos, e que faz o Diário Oficial e toda a gráfica do governo, mas também atende a iniciativa privada. E é aí que você pode levar folders, revistas, jornais, livros, etc. E que vai ter uma qualidade excepcional, porque tem uma qualidade excepcional, e além disso, um preço absolutamente razoável. Então vale a pena. Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Sancar Veículos, no pátio de um supermercado, no pátio do Sam's Club. Uma facilidade extrema de você ver o seu veículo, com a claridade natural do dia, que isso é muito importante também, e de conseguir por lá financiamentos extraordinários com taxas de juros formidáveis. Sancar Veículos.
Bodega do Sertão e Filé do Zezé. Essa Bodega do Sertão que a gente já falou no princípio do programa, não é? E o Filé do Zezé de 15 em 15 dias virando para apresentar o bate-papo com o Geraldo Câmara. E cada vez a gente se embevecendo com as comidas de um e de outro. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Pois é, aí voltamos, né? Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, aqui na nossa querida Bodega do Sertão. E conversando com a Letéia Soster, que é educadora infantil, que não é fácil. Às vezes as pessoas falam assim: eu sou professor ou eu sou professora da faculdade. Ah, ela é da faculdade. Aí você: eu sou professora infantil. Ah, ela é infantil, ela não é da faculdade, não. Puxa, talvez seja muito mais difícil, inclusive, para a assimilação das coisas, para essa questão psicológica que nós conversamos. Me fale um pouco disso. Na verdade, a gente tem um grande número de profissionais da educação infantil e da educação básica, que às vezes a gente valoriza demais o professor de faculdade, porque é ele que forma o profissional, ele está na faculdade para formar o profissional, mas até esse profissional chegar à faculdade, ele passou pelas nossas mãos, a gente costuma dizer. Não tenha dúvida. Entendeu? Então, assim, a gente tem um trabalho mais difícil, eu digo assim, um pouco mais difícil, porque o trabalho de professor é sempre difícil, porque na educação que anda hoje, seja ela superior não, ou de base, a gente mostra o seguinte: a gente lida com crianças que ainda estão desenvolvendo o poder de abstração dela. A gente, enquanto adulto, enquanto está na faculdade, a gente consegue ponderar as coisas, a gente consegue, assim, na faculdade a gente não tem aquela coisa da auxiliar de disciplina que se tinha para botar a gente para dentro da sala, para mostrar que a gente tinha a obrigação que está na sala. Então você tem um livre-arbítrio muito maior de dizer assim: não quero assistir essa aula, eu vou assumir as consequências por não assistir essa aula. Então você tem isso na faculdade, né? Na escola não, você tem que manter aquela criança lá dentro, sem ser aquela coisa da proibição de sair da sala. Então você tem que fazer com que aquela sala seja atrativa para aquela criança, exatamente. E ela consiga, aos poucos, começar a colocar a rotina dela em ordem, como: eu estou dentro da sala, então é a minha hora de fazer a atividade. Então, a partir do momento que toca o sinal e a criança fala aí faz: eita, estava presa. Não, é porque ela já sabe que aquele sinal é porque vai para o recreio, aquele sinal é porque vai para a saída. Eu diria que o trabalho do professor ou da professora
infantil, é um trabalho de desbravamento, é um trabalho de bandeirante. Não, mas é verdade, porque você está lidando, em princípio, você está lidando com o desconhecido. Você não sabe quem é aquele menino, o que ele pensa, o que você vai conseguir extrair dele ou não extrair dele. É um desbravamento da alma, não acha, não? Eu acho muito importante a gente trabalhar como descobertas, porque é tanto descoberta para o aluno que está iniciando o processo dele educacional, Perfeito. como é uma descoberta para o professor. Porque todo dia a gente aprende, todo dia. Às vezes a gente diz, eita, que gracinha, mas aquela gracinha já puxou a gente para uma estratégia, dizer assim, eita, eu vou pegar esse gancho para fazer esse tipo de aula, esse tipo de atividade. Ou então assim, eita, o João tem uma aptidão na fala, vamos ver que jogo a gente pode fazer. Então, é assim a gente vai indo. É verdade. É nisso. E assim, a gente tem que trabalhar muito próximo da família. Verdade. Eu gosto muito de ter a conversa com os familiares. Você diria que independente dos familiares, que às vezes ocultam determinadas coisas, né? Vocês aprendem com as crianças? Muito. A gente aprende muito. Elas trazem experiências para novas experiências. Traz. Então, assim, uma criança que passou por uma situação engraçada no final de semana, a gente faz uma roda para dizer o que aconteceu no final de semana. Tá? Então, ele traz uma coisa interessante, que foi interessantíssima para ele. E a gente faz assim, desse gancho eu posso dar uma linkada naquele conteúdo sem querer. Então, assim, já faz, ó, viu que João disse que foi para a praia e viu um peixinho morto na beira da praia. A gente já começa a trabalhar meio ambiente através do próprio João. Então, a gente aprende a traçar novas estratégias a partir da criança que ensina a gente a como dar aula para eles. Olha, até me diga uma coisa, como é, por exemplo, no mundo moderno de hoje, se lidar com crianças, sabendo que elas já começam de casa com 1, 2 anos de idade a brincar com os celulares, a brincar com a informatização da vida. Como é isso? Assim, e é um perigo terrível. É um perigo, porque assim, a tecnologia ela veio para facilitar nossa vida. Ela é ótima. Claro que certo? é. Ótima. Mas a gente precisa saber usá-la. Por exemplo, se eu de repente para eu fazer as coisas em casa, eu preciso entreter a criança. Mas por que eu só entreter com o tablet? Por que não entreter com outros jogos, com outros brinquedos? Alternar isso. Porque senão a gente vai construir uma geração que já está se vendo hoje de que você vai para uma mesa de jantar e estão todos no telefone, porque às vezes estão conversando no telefone, mas não estão conversando. E o mau exemplo é dado pelos adultos. Entendeu? Já começa por aí. Então, assim... Hoje é uma escola diferenciada. Eu tenho que colocar na minha escola, assim, questões e elementos de tecnologia, mas eu tenho que mostrar que aquele uso ele tem que ser moderado, porque senão eu vou criar uma relação de pessoas viciadas em tecnologia, onde o que eu falo, daqui a um tempo o que eu falar não vai ser verdade, e sim o que a internet tem. Perfeitamente. E até para o pai peneirar qual conteúdo essa criança está assistindo, entendeu? Porque assim... A internet é ampla e é aberta, então você tem que ter um cuidado de que canal o teu filho está assistindo. Exatamente. Então o que é que ele está ouvindo. E até que ponto você pode ter esse cuidado? Exato. Até que ponto você está 24 horas por dia para interferir nisso? Exato. Não se sabe. E a internet é livre. Exatamente. A internet é livre. Então assim, você deu a senha do Wi-Fi, a criança, você diz assim, eita, eu estou preocupada porque fulana não está interagindo, porque vive dentro do quarto. Quando você menos espera, ela está visitando o mundo e você não sabe. A internet está lá dentro. Agora me conta uma coisa, enquanto professora que vai até o quinto ano já estão espetaculares, principalmente nessa área. Quantas vezes você já foi surpreendida com a criança consultando o Dr. Google, o professor Google, e dando a resposta antes, ou indo a você, ou perguntando a você, invertendo o processo? Às vezes, assim, eu sou da seguinte tática. Se a gente está na sala de aula, não vamos usar o celular, desde que seja permitido. Então, se eu disser assim, olha, gente, vamos fazer uma consulta agora no Google, porque o Google também é muito bom. Não tenha dúvida. O papai Google é muito legal. É claro. Só que a gente tem que mostrar à criança, que é o que a gente vê em alguns trabalhos, quando a gente manda a criança pesquisar em casa, é a criança copiar o que o Google diz. Exatamente. Então, uma coisa assim, eu perguntar uma coisa e a criança está no celular e diz assim, isso. Você já nota que é o Google, porque a criança do quinto ano ela já quer estar mais esperta. Só que aí quer se mostrar. Isso.
Então você já olha assim, ótimo, então vamos consultar o Google, vamos pegar os tablets, vamos consultar o Google, Isso. certo? E o que é que a gente pode dizer desse assunto? Eletricidade, estática, isso. Não, vamos lá, isso é o que o Google está dizendo. Então vamos comparar com o que o livro está Muito dizendo, bem. vamos fazer uma experiência. Muito bom. Então isso é você trabalhar a tecnologia a seu favor, para a criança também não se tornar uma criança bitolada e dependente da tecnologia. Eu também acho que seria muito interessante, veja bem, existem algumas respostas que são dadas diferentemente dentro da própria internet. Né? Poxa, olha, fulaninho não tem razão sozinho, não. Olha aqui, isso aqui tem isso aqui tem isso e eu tenho isso. Não, e a partir do momento, até quando você abre o Google e pesquisa, ele tem várias páginas. Então, Claro. dentro dessas páginas, os Exatamente. contextos mudam. Exatamente. Então, o que acontece? A gente vê assim, a gente manda um trabalho e você vê aquilo bem escritozinho e você já vê, quando você conhece a criança, que aquela linguagem não é a da É criança. verdade. Então você para e vamos. É porque viu na página e copiou. Não, a gente não vai copiar. Pesquisa não é isso. Pesquisa é você consultar vários. Se você bota o nome do Google eletricidade, não é o primeiro que vai aparecer. Você pega os 2, 3, 4, lê. E aí sim, você, Muito bem. de acordo com o que você entendeu, Exatamente. você me diz o que você começa pesquisou. Exatamente. Dá Exatamente. oportunidade a ela. Inclusive aprender um negócio importantíssimo na vida, que é a pesquisa. Exato. Não é? Então dá a ela a percepção da pesquisa, né? Mas Isso. mostra a ela que nem tudo que ela chega primeiro é o certo. Exato, Né? exato. Até dela própria discernir sobre o que é melhor. Exato. Dizer Com assim, a ajuda do mediador, Isso, que é o professor. isso. Então, assim, vamos pesquisar sobre o sertão. Aí todo mundo tem aquela imagem do sertão seco. A bodega do sertão. Da bodega A bodega do sertão. do sertão seco, do sertão árido. Ok. Mas eu vi numa página que eles têm cisterna, então vamos trabalhar isso. Muito Como é? bem, Então a gente muito bem. abre uma discussão que é válida a partir do que a tecnologia trouxe. O que eu não Perfeito. posso é deixar aquela criança solta naquilo, ou então só dentro das redes sociais, ou vendo coisas que eu não sei exatamente Com o que é. certeza. Então, assim, a gente direcionar esse uso da tecnologia é importantíssimo. Não, e aquela história também do vamos sair um pouquinho vamos sair dessa tecnologia e vamos para aquele famoso lúdico, né? Vamos para a brincadeira infantil mesmo, vamos para as historinhas infantis, para as coisinhas gostosas que a escola do nosso tempo fazia. Exato. Não é verdade? Por que não? São tão importantes. Até o ano passado eu acompanhava a menina no apoio pedagógico, que foi me solicitado e tal. E era muito engraçado que eu ia fazer jogos de matemática com ela naqueles jogos de encaixe que ela tinha. Aham. Então eu fazia, pega o jogo. A avó às vezes entrava e fazia, o que é que está acontecendo aqui? Então a criança mesmo dizia, a gente está brincando aqui, porque olha, uma fileira de 5 é 5, mas 2 fileiras de 5 não são 5. Olha quantas peças Olha tem que aqui agora. Ou beleza. seja, ela entendeu um conceito da multiplicação, Perfeitamente. entendeu? Brincando. E pôde mostrar e explicar a quem ela quisesse. Então Olha, isso me Té, satisfaz. De vez em quando quero você aqui no programa. Fique à Para a vontade. gente botar esse assunto cada vez melhor aí para os nossos telespectadores. Fique à vontade, pode me chamar Obrigado sempre por que você quiser. ter vindo, tá Eu que bom? agradeço o Aletheia convite. Soster, educadora infantil. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Obrigado mesmo, obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, gente, ó, encontro marcado. Vamos lá. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%.
Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.